2,000 years later. Quem não gosta de uma história de amor? Olá, sejam bem-vindos ao canal Fita Animes, o nome é Ana Cardoso. Sejam bem-vindos então à análise atrasadíssima do penúltimo episódio de Bleach. Isto não está fácil. Temos aqui estado com umas greves aqui na escola e eu para conseguir levar miúdo de volta atrás, não sei o quê. É assim complicado, mas continuamos na luta. A verdade é essa. Ainda não vi o último episódio, como disse no vídeo anterior. Eu não tenho visto episódio nenhum, a não ser que faça o vídeo, por isso eu vou fazendo os vídeos, vou vendo, mais um e a gente termina isso e podemos então passar para outros temas e análises mais específicas até relativamente a esta temporada de Bleach, nomeadamente o seu regresso também. Temos então neste episódio a história pormenorizada de Masaki com Ishinshiba, a história dos pais de Ichigo um bocadinho mais desenvolvida, como o Hollow branco conseguiu influenciar a vida de Ichigo desde o seu nascimento até antes disso, mas conseguimos perceber que realmente Ishinshiba seria alguém com uma capacidade de ajuda muito grande e que realmente Masaki e Ishin estariam ligados até na sua maneira de pensar, o que deixa Ryuken bastante triste, digamos assim, que lá se foi o casamento com Masaki pelo ralo abaixo. Então pronto, este episódio explica especificamente como então o Hollow, o branco, foi parar a Ichigo. Nós conseguimos perceber então que a partir do momento que Masaki foi então mordida pelo branco, começa então um processo de holificação, inclusive num dos dias em que Masaki está a sair da escola, cruza-se, será coincidência ou não? Cruza-se com Urahara sente o poder Hollow dentro daquela miúda, porque ela é uma miúda, e conseguimos então perceber que o processo de holificação dá-se início no momento em que a mãe de Ryuken questiona Masaki se ela terá então lutado contra um Hollow e que teria sido mordida por um Hollow. Nesse momento Masaki acaba por desmaiar, Ryuken pega nela e no momento em que desaparece com Masaki chega também Ishin, que mata um Hollow que estaria a aproximar-se deles e apercebe-se que Masaki estaria então nos braços de Ryuken com um imenso buraco muito semelhante aos Hollows e que pede então também para ver o que é que está a passar e Ryuken diz que ela está assim por causa do ter tentado salvar. Entretanto, numa discussão aparece Urahara a dizer para eles se apressarem que a vida de Masaki está literalmente por um fio. Urahara, já na sua loja e com a presença de Ishin e Ryuken, diz que consegue fazer com que a parte humana de Masaki seja mantida, ou seja, consegue que ela sobreviva àquela situação toda. Ryuken diz numa expressão de rapidamente tenta fazer com que Masaki volte ao normal e Urahara especifica que ela não vai voltar ao que era antes, mas sim que conseguirá que ela se mantenha viva. Então começa a explicar, a dizer que ele já faz estudos sobre holificação desde há 100 anos atrás, ou seja, nós conseguimos perceber aqui que o episódio que aconteceu na saga dos Vizards, ou seja, aquela confusão toda com Aizen, com o Urahara a ser expulso da Soul Society, já aconteceu há 100 anos atrás. Ou seja, Ishinshiba já está na Soul Society, já Aizen há 100 anos andava a fazer asneiras, há mais de 100 anos, andava a fazer asneiras. Mas afinal que idade é que Aizen tem? Porque aquela cara, porque nós vemos que durante a conversa que Ishin tem com Ichigo, ele ganha pelinhos. Mas que ele saiba, Aizen quase nunca mudou as suas feições, parece que está sempre miúdo. Estranho. Mas pronto, conseguimos então perceber, até Ishin faz uma expressão, tu é que és o Urahara. Então Urahara começa a explicar que aquele processo de holificação está a acontecer então porque houve um cruzamento, neste caso, de uma alma Quincy com uma alma Hollow. E que este processo já acontecia há mais tempo, quando se tentava, e ele inclusivamente tentava, cruzar almas de Shinigami
com almas de Holus, num sentido de extrapolar o poder da alma que se iria formar. O que é que acontece quando não se consegue manter o equilíbrio? Então é que a alma de Shinigami começa a sofrer um processo de holificação, em que os poderes Holus se sobrepõem e então a alma Shinigami acaba-se por tornar um monstro incontrolável, a que ele chama o suicídio da alma. E que, para isto se evitar, teria-se então de juntar a estes poderes um poder contrário. Ou seja, eles percebe-se que Ryuken consegue perceber todo o processo que está a acontecer e diz que pergunta porque é que não há outra hipótese, porque Ryuken percebe-se que ele não consegue fazer nada neste processo. Porquê? Porque não é um poder antagonista do poder de Masaki, que é uma Quincy. Eles são os dois Quincy's, ou seja, o poder é exatamente igual. E neste momento Masaki é um híbrido de Quincy com Hollow, que precisaria então do poder contrário do Quincy, que neste caso é um Shinigami, e o poder contrário de um Hollow, que neste caso seria uma alma humana. Ou seja, o Ken não consegue fazer rigorosamente nada. O único que poderia ter decisão para ajudar Masaki seria então Ishin, que neste momento seria só um Shinigami, mas com a ajuda do Urahara poderia se transformar num híbrido de Shinigami e humano. É assim que o Urahara apresenta-lhe então Gigai, que é então aquele corpo que Ichigo usava lá atrás na primeira temporada quando se queria transformar em Shinigami, e o Kon ficava então com aquele Jigai para ele ficar com a sua forma humana. Urahara diz que Ishin teria de ficar ao lado de Masaki a controlar o poder Hollow dentro dela para o resto da sua vida e da vida dela, que muito possivelmente iria perder os seus poderes de Shinigami e que possivelmente nunca os iria recuperar. Ou seja, coisas boas neste processo para Ishin, zero. O que é que Ishin faz? Ishin aceita e inclusive diz uma expressão que Masaki já tinha dito no episódio anterior, que deixa Ryuken muito espantado, foi que se ele não protegesse quem o tentou proteger, o futuro dele nunca o perdoaria. Que foi mais ou menos aquilo que Masaki diz quando estaria então a ir ao encontro de Ishin, quando sentiu que estes Shinigamis estariam por estar a lutar com o Hollow. O amor é lindo. O amor é lindo. Temos então o processo de conexão das duas almas. Masaki consegue então sobreviver. Ryuken abandona a loja de Urahara e apercebemos então que Masaki está recuperada. Até faz ela uma piadazinha, parece que está um bocadinho anestesiada. Ai, tu é que és a Shinigami que eu conheci, diz-me o teu nome. Vê-se realmente na cara de Ishin o alívio de ter Masaki viva, e a partir daí começa a contar um bocadinho da história de junta de Masaki. Masaki, quando termina os estudos, sai então da casa dos Ishida, junta-se com Ishin, eles criam então a clínica, os dois, e vemos então o desenvolvimento ali daquela relação em que literalmente Ishin vê em Masaki toda a sua vida. Aquela pequena expressão que nós tivemos no final do episódio anterior, que fala do sol, vemos então neste episódio que Ishin considera Masaki como o seu sol, ou seja, e ele vivia em prol e através daquele sol. Ele inclusivamente diz a Masaki que perdeu os poderes de Shinigami e que foi banido da Sociedade das Almas porque fez asneira, e ele diz que Masaki sabe que ele mentiu, que ela conseguia sempre viver pelas mentiras dele, mas que ele a perdoava tal como ela perdoava toda a gente. Temos um salto, esta informação só acontece no final do episódio, que é explicar então o que aconteceu há 9 anos atrás, quando a mãe de Ichigo morreu, quando Masaki morreu a lutar com aquele Hollow que nós bem conhecemos. Ishin explica que apesar de ela Masaki ter um Hollow dentro dela, que ela era uma Quincy pura extremamente forte, aquela proteção do Bloodburn dela era extremamente forte, e que na luta com o Grande Fisher deveria ter resolvido aquela luta rapidamente, ou seja, seria trigo limpo, farinha a amparo, como se costuma dizer, para eliminar o Grande Fisher, mas infelizmente no momento em que ela inicia a batalha com o Grande Fisher para poder proteger Ichigo, ela perde os poderes de Quincy e infelizmente consegue proteger o seu filho, mas com o seu corpo.
humano e acaba por falecer. Eu por acaso tinha a ideia que ela, quando avança para a luta com o Grande Freezer, que ela já teria perdido os poderes Quincy, mas não. Foi exatamente naquele momento. Naquele momento ela perde os poderes de Quincy, perde a sua vida, uma coisa atrás da outra, e Shin também diz a Ichigo que naquele exato momento foi então decisão do rei Quincy de sugar de volta os seus poderes, escolhendo aqueles Quincy's que seriam para ele impuros, e que, retirando esses poderes desses Quincy's, ele então retomaria a sua força, como se disse bem no início desta temporada, que o rei Quincy, confinado, teria então passado 90 anos, recuperado a sua sanidade, blá 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 blá, blá, e cá há 9 anos teria então recuperado a sua força, que foi através desse processo de recuperação do seu poder, sugando de certos e determinados Quincy's o seu próprio poder. E Ichigo pergunta porquê que o rei Quincy fez isso, o que é afinal o rei Quincy, e Shin explica que o rei Quincy é literalmente o pai de todos os Quincy's, que o sangue que corre nas veias de todos os Quincy's é o sangue do rei Quincy, então que ele teria então esse poder de sugar o poder que teria em vários Quincy, porque é ele próprio que dá o poder aos Quincy, ou seja, cada Quincy tem um pouco do seu poder, que a qualquer momento, se o rei Quincy necessitar ou achar que é pertinente, ele suga os poderes dos Quincy's que bem entender. Ou seja, Ichigo fica extremamente revoltado, não só pela morte esclarecida de sua mãe, mas também porque não entende como é que um rei a quem os Quincy's dão a vida, vivem em prol de, é capaz então de roubar, ou seja, matar os seus descendentes, neste caso, aqueles que são da sua raça e que assim também pertencem, neste caso, em alma, corpo e coração, por assim dizer. Temos então, no final deste episódio, aquele pequeno excerto que desta vez é dito por uma voz muito conhecida por todos nós, que diz então o seguinte: eu acredito que o mundo está cheio de perigos e quero proteger você disso. Só porque dentro de mim está o mesmo impulso desse perigo. No episódio nós conseguimos logo perceber que quem está a declamar, por assim dizer, este excerto é o velho da espada, por assim dizer, Zangetsu. É a voz de Zangetsu que diz este pequeno excerto. E pronto, para quem viu já o mangá desta segunda temporada, percebe-se que Zangetsu é literalmente o rei Quincy um pouco mais novo, digamos assim. Lembra-se daquela temporada em que aparece, em que Ichigo luta com o branco num espaço-tempo diferente e que aparece um Zangetsu muito mais novo? É literalmente o rei Quincy bem mais novo. Ou seja, se nós começamos a perceber que Ichigo é um híbrido de tudo e mais alguma coisa, tal como a sua mãe se acabou de tornar quando foi então mordida pelo branco, que ficou uma híbrida de Quincy e Hollow, e que com todo aquele processo de salvação da Masaki, o Ishin teve de se tornar um híbrido de Shinigami com uma alma humana, daí o Urahara ter dado então aquele Gigai e ter-se então transformado num humano durante quase 20 anos. O pai de Ichigo diz que ele recuperou os seus poderes passado 20 anos, conforme Ichigo ia evoluindo no seu poder e aumentando o seu poder. O branco também ia acordando e ia se soltando das amarras do poder de Ishin, ou seja, Ishin deixou de ser capaz de suprimir o poder Hollow que já estaria então no corpo de Ichigo, porque, se bem nos lembrarmos, no meio da conversa entre os três, Ryuken, Ishin e Urahara faz questão de esclarecer que o poder do branco iria passar para os descendentes de Masaki, neste caso passou para Ichigo. Então nós conseguimos perceber que Ichigo, tal como já foi dito em alguns episódios, não é humano, não é um Shinigami, não é um Quincy, não é um Fullbringer, é realmente uma mistura de todos estes poderes, em que ele não tinha noção de nada, então não percebia o que é que teria de correr atrás para então conseguir então recuperar a sua Zanpakuto. Ou seja, neste momento ele sabe o que é,
Ele sabe os poderes que tem e diz ao pai então que vai regressar à Soul Society para conseguir então recuperar a sua Zanpakuto, treinar e ajudar os Shinigamis nesta luta contra os Quincy's, porque está quase a chegar a segunda vaga de lutas de Quincy's versus Shinigamis. Foi aquilo que eu chamo um episódio muito fofinho, muitos esclarecimentos, coisas bem mais específicas, tal como eu disse. Eu por acaso estava com a ideia que na luta de Masaki com o Grande Fisher que ela já teria perdido os poderes, e não, afinal não foi exatamente naquele momento que ela perdeu tanto os seus poderes como a sua própria vida, o que é pena. Realmente vemos a maneira como Ishin fala de Masaki, vemos mesmo que é alguém que tem um grande orgulho na sua companheira, que tem uma grande admiração pela sua companheira. Aliás, bem no início do episódio, nós vemos que os dois, na sua própria realidade, suspiram um pelo outro. Vemos realmente que foi ali, parece quase com um amor à primeira vista, como se costuma dizer, e foi realmente o episódio em que se explicou o início do relacionamento dos pais de Ichigo e tudo o que levou àquilo que Ichigo é agora. Ou seja, nós temos neste momento completamente esclarecido de onde vêm os poderes de Ichigo e o porquê dele ser este híbrido que consegue evoluir rapidamente. Ou seja, ele começou a lutar com a espada quando a Rukia lhe passou os poderes muito rapidamente, sem qualquer tipo de problemas. Rapidamente conseguiu descobrir os Zanpakuto, rapidamente conseguiu descobrir a sua Bankai, rapidamente conseguiu começar a controlar o poder que vinha da sua máscara Hollow. Ou seja, nós vimos que realmente Ichigo é um poço de poder, um potencial, como o Rei Quincy dizia, que ele é um dos 5 potenciais que podiam pôr em causa toda a luta e a batalha dos Quincy's. Por isso realmente ele é um ser um ser muito acima da média a nível do poder. Daí toda esta mistura de poderes realmente faz com que ele seja um personagem que está constantemente a evoluir. Parece quase o Son Goku. Está sempre a crescer no poder. Meus amigos, mais uma análise muito atrasadíssima, mas a minha mais sincera opinião relativamente ao penúltimo episódio desta saga de Bleach, desta primeira temporada de Bleach. Espero que tenham gostado. Vou continuar nos vídeos, apesar de muito espaçadamente, infelizmente. Espero que conseguir organizar para conseguir-vos trazer mais vídeos, mas nós continuamos aqui. Canal Tuga de Animes não para e não desiste. Coloquem like no vídeo, subscrevam o canal, estejam atentos às novidades, porque já temos animes novos a estrear, acabadinhos de estrear coisas novas, por isso estejam atentos e até lá.